pessoas fazem isso para as pessoas, né? A cultura para mim é saber ler, saber escrever, ter educação, isso é cultura. Mas eles têm que investir nisso aí, né? Senão não adianta estar maquiando rua, porque não vai adiantar nada. Primeiro é a cultura, depois é as outras obras. Da falta de recursos. Ou você faz a ação ou você divulga a ação. Não dá para você fazer as duas coisas. No momento, não. Acho que sim. Acho que eles estão fazendo muita cultura voltada ao adolescente, né? A cidade, visando a imagem da cidade, entendeu? Acho que sim. Sobre os teatros tem um pouco de complicação. Já quase 7 anos que a gente participa, ficamos um tempo sem diretor, com a desculpa que a prefeitura não poderia pagar, lógico que pode, mas agora nós estamos com o diretor e o local certo. É verdade, é exatamente por causa da falta de recursos. Aqui tem cultura, aqui, o que tem sobre cultura aqui? Bom, nós temos a sede da terceira idade, que nós fazemos ginástica, taekwondo, yoga, dança do ventre, tem muitas atividades e tem um centro para as crianças, né, e adolescentes. A gente tinha uma oficina cultural chamada São Vicente, nós temos 3. E a minha prioridade foi levar um ponto de cultura para a área continental de São Vicente. Hoje nós temos um ponto de cultura que atende 600 pessoas na Elevadores. É um pouco, né? Mas isso aí não é isso aí é só pra garotada. Agora está trabalhando, vai trabalhar. A partir de 2009, eu vou ter esse compromisso como vereador de estar lutando por um orçamento maior para a área da cultura, para que a gente possa fazer esse investimento e ter um polo cultural em cada bairro de São Vicente, a gente possa aí, enfim, conseguir fazer esse trabalho, que é um sonho que eu tenho. Votamos nele, ele tem que ver que aqui também é distante um pouco do centro, mas aqui os que moram aqui são cidadãos brasileiros que pagam impostos. Deve ir para o lixão, né? Aí tem outros lugares também que não devia ser bom, né? Levar por causa da saúde, né? A pessoa joga na rua mesmo e outros separa para coleta seletiva. Não. Eu jogo no lixo. Eu não sei para onde que vai. Acho que é para reciclagem, né? Você separa? Acho sim, Joyce. Acho que falta informação para as pessoas poderem aprender que elas têm relação e podem ter um comprometimento com as coisas, né? Então, essa ideia de que eu coloco o lixo na porta da minha casa e ele vai para um buraco e some, assim, ela não existe, né? Ele vai para um lugar e esse lugar, se ele não for cuidado, ele retorna para mim, né? Seja no caso de uma poluição de solo, numa poluição no caso das águas, ou mesmo afetando alguma comunidade no qual esse lixo esteja ali no entorno, que é o que acontecia aqui em São Vicente, né? Até 2002, a gente tinha aqui no caso, o nosso lixão era no Sambaiatuba, aonde também é um bairro, então aquelas pessoas viviam ali em torno de um lixão. Então... A reciclagem é o futuro, né, de tudo na Terra, né? Não só no Brasil, mas no planeta inteiro. A reciclagem, ela é o princípio da reutilização. Não. É que assim, o que eu vejo é que as questões em relação à empresa em si, sim, acho que tem solução, administrativamente ela tem que responder a isso, né, no caso da poluição que ela fez, então tem que ser, no caso, uma questão ainda melhor cuidada, mas infelizmente o que a gente vê é que os governos acabam rezando a cartilha das empresas, né? Ao invés aí de a gente procurar, no caso, cumprir as nossas leis. Agora, assim, em relação à contaminação, é uma
problemática muito grande, né? Porque é uma contaminação que ela está no solo. A gente sabe que a área continental de São Vicente, ela tem rios, tem lençóis freáticos. No caso dessa contaminação, provavelmente já pode ter ido para a água, e no caso do solo, ela não fica parada, ela vai andando, né? Então, assim, foi um fato que ele ficou conhecido até internacionalmente, né? São o que a gente chama de organoclerados, que no caso é cancerígeno, é gravíssimo, né? E aí, assim, é uma história que hoje ela é meio que não é tão mais comentada, assim, né? Assim, a gente não sabe, na época teve um grande boom, um alarme, assim, e hoje parece ser um tanto meio que esquecido, né? Isso também tinha que ser aí numa questão de prioridade, até mesmo porque a área continental de São Vicente, ela hoje, daqui a alguns anos, ela vai ter mais população morando aqui do que na própria parte da ilha de São Vicente. E isso tem que ser estudado, a gente tem até que ver mesmo, se de repente algumas casas não precisam ser removidas, fazer um planejamento em relação à ocupação, né? Que é uma questão de saúde das pessoas. O que você conhece da história de São Vicente? Eu conheço que ela foi a primeira cidade do Brasil. São Vicente foi a primeira cidade a ser construída aqui. É o básico que todo mundo sabe. Conheci Nação, Martim Afonso. Eu não conheço muito não. Eu acho a história de São Vicente maravilhosa, né? Eu sou apaixonado por São Vicente e pela história de São Vicente, né? Você assistiu a encenação da Fundação da Ilha de São Vicente? Todo ano. O que você acha? Acho ótimo, maravilhoso. Né, sobre como que aconteceu, como que surgiu a história de São Vicente. Ponto turístico, a Praia da Biquinha, a Ponte Pêncio. Quais os pontos turísticos que você conhece? O Pêncio, a Biquinha? Eu conheço o Horto, tenho a Ilha Pochá e outros mais. Eu conheço a Ilha Pochá, né? A Ilha Pochá tem a Biquinha, mais conhecida, aquela Praça dos Doces também. Tem Itararé, o Gonzaguinha, mais as praias. Além dos pontos turísticos que existem aqui no centro da cidade, qual poderia existir nos bairros locais? Lá na onde eu moro mesmo, na Náutica, porque é um bairro bonito, tem lagoa, tem vários clubes e não tem uma pracinha, não tem nada para as crianças, assim, pra gente que vem de fora dar um passeio, se não quiser sair de lá, entendeu? A cachoeira, né, seria ótimo, né, como tem uma cachoeira aí na Serra, não sei se vocês conhecem, né? E a parte continental está muito esquecida, essa parte de lazer, né? Muito esquecida, que o prefeito devia olhar mais para esse lado. Porque merece, e aqui a população daqui é grande, né? A área continental. A área continental, eu acho que a gente poderia investir também no turismo ecológico. A gente poderia criar novas trilhas, a gente poderia criar, dentro da Gleba 2, a gente tem a construção de um portinho lá, que é um equipamento muito interessante e pouco visitado. Então a gente poderia estruturar ali um passeio ecológico, um passeio junto às cachoeiras. A gente tem muita coisa para fazer em nível do turismo ecológico, que eu acho que a gente poderia investir, que não foram feitos esses investimentos que as pessoas não conhecem. Como também no Morro do Japuí, né? A gente poderia fazer algumas coisas, trilha no próprio Horto, no Morro do Boturuá. Então eu acho que esse é um turismo que a gente poderia estar investindo mais, o turismo de aventura, o turismo ecológico. Eu acho que são locais poucos conhecidos e poucos explorados por São Vicente. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, dei um pé de vento, caí um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé
situação. Tava tudo em pé de guerra, tudo em pé de guerra.